Olá amigos, como vão? Espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos a mais um Era Uma Vez. Antes que avancemos, permitam-me esclarecer que Era Uma Vez não é o nome do canal. Esse é o nome que eu dou a uma lista de vídeos em que tratamos de conflitos jurídicos reais e que nos dão ensejo para aprofundarmos algum aspecto, seja do processo, seja do direito material ou até mesmo, eventualmente, uma crítica da sociedade em que esses litígios se desenrolam. Então hoje, voltamos ao Era Uma Vez, desta feita para tratarmos de uma ação movida por um sujeito que foi chamado de fascista e pretendeu ser indenizado. Porém, perdeu, ao menos em primeira instância. E eu imagino que você já saiba de quem estamos falando. Vamos juntos. Era uma vez o parlamentar e ícone do MBL, Kim Kataguiri, que foi objeto por mais de uma vez de artigos críticos redigidos pelo jornalista Altamiro Borges, publicados no 247 e também na página da CUT. Então, de um lado, temos o parlamentar, o político, e isso é importante, o homem público. E de outro, temos o jornalista e as pessoas jurídicas responsáveis pelos veículos que publicaram esse artigo ou esses artigos, parece terem sido 3, desse jornalista. Mas qual afinal o problema? O problema foi que o jornalista se referiu ao Kim Kataguiri como um fascista, um fascistinha, em mais de uma oportunidade. Eu vou colocar aqui na tela um exemplo, o link está na descrição do vídeo, eu sempre recomendo que vocês confiram com os próprios olhos e com o próprio senso crítico. Então, basicamente, o que ele fazia era isso, é referir-se ao Kim Kataguiri como fascista, fascistoide, fascistinha. Veja o caso dessa reportagem. Kim Kataguiri havia sido convidado para dar uma palestra no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O tema seria segurança pública como direito fundamental. Então, em crítica a esse convite, o Altamiro escreveu um artigo. E nesse artigo, você vê ali, eu vou destacar, está escrito assim, ó, um dos fundadores do sinistro movimento Brasil Livre, MBL, o fascista mirim Kim Kataguiri, também já apelidado de quinta categoria, para ministrar uma palestra com o tema Segurança Pública como Direito Fundamental. Esse artigo, portanto, tinha o objetivo de criticar o convite feito ao Kim Kataguiri e também dizer que esse convite havia causado um mal-estar. Você vê mais adiante aí a parte em que se diz o evento foi recebido negativamente. A professora da UFRJ, Luciana Botô, não sei como vai pronunciar isso aí, questionou o convidado. Interessante e que não é mencionado é que a professora é filiada ao PSOL, é candidata do PSOL, se não me engano, é suplente de parlamentar pelo PSOL. Teria sido mais honesto dizer que a militante do PSOL e professora da UFRJ questionou o candidato. Mas essa informação foi suprimida do texto. Voltando ao que nos interessa. Essa tentativa de caracterizar o Kim Kataguiri como fascista foi o que motivou a propositura de uma ação indenizatória, ou seja, fundada na responsabilidade civil, que pediu a condenação dos réus ao pagamento de R$30 mil ao Kim Kataguiri e também que o texto fosse retirado de circulação para que não pudesse mais ser acessado e deixasse de causar os danos que havia causado ou que vinha causando. Então, basicamente, esse foi o tipo de texto e esta foi a reação do parlamentar. Antes de avançarmos, algum tempo atrás, o também parlamentar Paulo Martins foi tratado como fascista em um artigo na Carta Capital, propôs uma ação que correu no Juizado Especial no Tribunal de Justiça do Paraná e ganhou a ação. Posteriormente, em outro caso, que não tem nada a ver com o primeiro, Miguel Najib, que é um dos fundadores do Escola Sem Partido,
foi também chamado, assim, como uma ofensa mesmo, de fascista, propôs a ação e ganhou. Ganhou tanto civil quanto penalmente. Então, há algum tempo atrás, houve um certo alvoroço, o pessoal, principalmente na direita, dizendo: chamar de fascista pode propor a ação que você vai ganhar. É inaceitável ser chamado de fascista e o judiciário já decidiu que ser chamado de fascista é ilícito. Bem, não é exatamente isso o que as decisões anteriores indicaram. Mas depois desse alvoroço, não sei se em razão disso, o Kim Kataguiri, em fevereiro de 2018, propôs essa ação contra o jornalista, a editora por trás do 247 e a CUT, que também publicou artigos com esse teor desse jornalista em suas páginas. Havia um pedido do Kim Kataguiri de tutela de urgência, ou seja, uma medida antecipada antes que a ação fosse julgada, que o juiz decidisse retirar os textos, os artigos, né, de circulação da internet. Esse pedido, porém, foi indeferido pelo magistrado. Antes mesmo do processo se desenvolver, amadurecer com o contraditório, o juiz indeferiu. Mas indeferiu com base em quê? Primeiro eu vou colocar aqui para você o Código de Processo, o artigo 300, que fala dessa tutela de urgência. O que ele diz? Ele diz que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Isso é importante, hein? O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso, a decisão que indeferiu o pedido menciona as datas em que foram publicados os artigos. Vou colocar aqui para vocês verão, 20 de janeiro de 2016, 23 de julho de 2017 e 20 de julho de 2017. E apenas em 28 de fevereiro de 2018 é que a ação foi proposta. Por que a ação foi proposta tanto tempo depois? O magistrado entendeu que a manutenção dos artigos nas páginas em que se encontravam não causaria dano adicional e, portanto, indeferiu o pedido. Aí abriu espaço, obviamente, para que as outras partes se manifestassem, agendou a audiência de conciliação, tal como previsto na lei dos juizados especiais. E nessa audiência, o jornalista réu não apareceu. Vocês que acompanham essas tretas aí entre youtubers, que um processa o outro processa um, já devem ter ouvido falar que no juizado especial, nessas ações por danos morais, por manifestações do pensamento, no juizado especial, o réu tem que comparecer à audiência. Porque se não comparece, aplica-se a revelia. Aí tem gente que vai pensar, não, então perdeu. Se não for para audiência, perdeu. Não chega a ser tanto. Eu vou primeiro colocar o dispositivo da lei que trata dos juizados especiais aqui. Artigo 20. Não comparecendo demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. E neste caso, mesmo tendo o jornalista se ausentado da audiência, o magistrado não tomou como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Ou melhor, os fatos sim, mas a atribuição de significação ou de significado aos fatos, não. Como assim, Cláudio? O magistrado não questionou que tivesse havido a publicação de artigos. Não, isso é verdade, não foi questionado, eu vou reputar como verdadeiro. O que ele não tomou como verdade é o entendimento que o autor, Kim Kataguiri, teve do significado daquilo ali. Então, ele achou, ou melhor, ele admitiu que os fatos narrados eram verdadeiros, mas não que a qualificação jurídica dos fatos narrados fosse aquela dada pelo autor. Então, a revelia, neste caso,
não teve os efeitos danosos ao réu que em outros casos costuma ter. O magistrado, ainda assim, levou em consideração uma percepção crítica acerca dos elementos no processo. E o que então o magistrado entendeu e como foi que ele julgou neste caso? Pessoal, eu vou colocar aqui a sentença e quero começar por esta passagem do julgado do magistrado. De proêmio, anoto não haver primazia entre o direito à honra, intimidade ou privacidade em detrimento da liberdade de expressão e de imprensa. Isso implica dizer que o conflito entre direitos fundamentais pressupõe uma análise acerca da ponderação de bens no caso concreto. O que o magistrado está dizendo aí? Que não existe, previamente, antes da análise do conflito, um direito que deva se sobrepor aos demais. Então, no nosso ordenamento, a liberdade de expressão não está acima, mas também não está abaixo do direito à honra, do direito à privacidade, e é no caso concreto, ou seja, em face de um conflito real, é que o magistrado vai olhar o que está envolvido e aí sim dizer, naquele caso, para aquele caso, qual é o direito que deva prevalecer. Esse me parece o entendimento mais correto. Pelo menos é preferível ao da magistrada que julgou o caso do Caetano Veloso contra o Flávio Morgenstern. Tem vídeo aqui no canal, vou colocar aqui na descrição também. E ela diz que o direito à honra, os direitos da personalidade sempre tem primazia. Quer dizer, não é esse o entendimento. A Constituição não fala isso. Então, o magistrado parte do entendimento de que é no caso concreto que você deve analisar o que deva prevalecer. Isso resulta em insegurança jurídica, porque o critério utilizado para ver o que vai prevalecer não está na lei. E você tem juízes diversos entendendo coisas diversas e, com isso, o resultado acaba sendo diferenciado. A diferença de julgados em casos semelhantes é uma injustiça. E aí quando alguém fala, pode processar quando te chamar de fascista, não é bem assim. E é isso que essa parte da sentença quer dizer. É no caso concreto, é em face dos elementos envolvidos, que nós vamos considerar o que deva prevalecer. Dito isso, tem alguns critérios que são mais ou menos lembrados nos casos concretos. Primeiro, se a pessoa objeto da manifestação é uma pessoa pública. Políticos, nós já repetimos isso aqui N vezes, em N casos, têm menos privacidade, têm menos direito de não serem atingidos em sua honra do que uma pessoa normal. Porque o político deve ser criticado, ele está votando projetos que vão interferir na legislação, ele interfere no Estado, que interfere, por sua vez, na nossa vida. Então ele tem que ser criticado. E foi isso o que a sentença desenvolveu e foi nesse sentido que a sentença caminhou. Ou seja, nós estamos falando aqui de um político que atua publicamente em face da opinião pública, se manifestando, criticando outras pessoas. Então, em relação a esta pessoa, a privacidade, a honra deve ser relativizada, porque ela tem que poder ser atingida. A lógica foi essa, a lógica dessa sentença. Cláudio, você está dizendo então que se você estivesse chamando de fascista o padeiro da esquina, a sentença poderia ser outra. Provavelmente. Então, quando aqui o Kim Kataguiri não ganha a ação, mesmo tendo sido chamado de fascista, é porque aqui a magistrada entendeu que este tipo de troca, até ofensiva, está dentro dos limites da democracia. Particularmente, eu acho que está mesmo, porque ele é um político. E se o político não puder ser criticado, Cláudio, mas está falando que ele é fascista, que hoje não significa nada.
para quem é de esquerda, por exemplo, quando fala, você é o fascista, ele está quase dizendo, você é de direita, ou você está no outro grupo. Fascismo ou fascista, hoje, significa muito pouco. Ah, Cláudio, mas e os que ganharam as ações? Qual que é a diferença? É que ali os magistrados entenderam que a situação era outra. No caso do Miguel Najib, gente, os vídeos estão aí se vocês quiserem conferir. Eu até entendo, o cara foi xingado, não foi nenhum argumento, foi xingado de fascista. Bom, mas basicamente foi esse o caminho que o magistrado adotou para sentenciar. Eu quero voltar aqui no texto da sentença para que possamos refletir um pouquinho acerca do que o magistrado usou como fundamento. Vejam só, ele diz: imperioso destacar ainda que a utilização do termo fascista destaca de forma extrema e em teor de veemente crítica à sua conjuntura o posicionamento político do autor sob a ótica dos requeridos. Ou seja, o que o magistrado diz é que a manifestação do jornalista não significa que o Kim Kataguiri seja fascista, mas é assim que o jornalista o vê. E existe uma liberdade do jornalista nesse sentido. Aí permitam-me, gente, fugir um pouco, mas o jornalista Altamira, a hora que ele foi explicar, num vídeo, explicar o resultado da sentença, ele leu isso aqui e falou, tá vendo? Então, o juiz diz que o Kim Kataguiri é fascista mesmo. E vejam, que ainda é dito pelo magistrado, nesse sentido entendo que é inerente ao jornalismo a utilização de certa dose de sensacionalismo na linguagem, o que é aceitável pelo seu propósito de atrair o interesse dos ouvintes. Em outras palavras, a sentença diz que é lícito tratar com um linguajar político sensacionalista políticos. Eu vou colocar aqui a passagem com o Altamiro Borges, vejam vocês o que ele diz. Pelo amor de Deus, não sei se é má fé ou se é muita ignorância mesmo, mas ele não entendeu o conteúdo da sentença. E quando diz que o juiz acha que o Kim Kataguiri é fascista mesmo, essa sentença não diz nada disso. Assim como aquelas que condenaram quem tenha chamado os outros de fascistas, também não entra nesse mérito. Vejam o que disse o jornalista e como que ele explica a interpretação que ele tem da sentença. O juiz ainda disse que o uso do termo fascista mirim, pirralho fascista, que eu usei em alguns textos para chamar carinhosamente o Kim Kataguiri, né, decorre das próprias posições do Kim Kataguiri. Né? A juíza, aspas, ela diz, imperioso destacar ainda que a utilização do termo fascista destaca, de forma extrema e em teor veemente de crítica, o posicionamento político do autor, né, sob a ótica dos requeridos. Ou seja, o que ela diz é que chamar o Kim Kataguiri de fascista, porque ele é um fascista mesmo, as posições políticas dele são de ultradireita. Olha, eu não sei o que vocês pensam de uma interpretação como essa. Particularmente, quando eu criei o meu canal, o objetivo era fazer vídeos didáticos para os meus alunos, mostrando os absurdos que eram noticiados pelos jornalistas que absolutamente não entendem ou não querem entender as questões jurídicas quando noticiadas. Bom, tá aí. Esse foi o caso, julgado em primeira instância no juizado especial e ainda dentro do prazo de recurso. Então, não é o fim, pelo menos até agora, até hoje, não se chegou ao fim desse processo. Vocês me conhecem, eu sou a favor da liberdade de expressão. Eu acho que nós devemos poder tratar um político com expressões da política, ainda que mais graves, ainda que um pouco mais, como diz o juiz, tratadas com sensacionalismo, porque caso contrário, não vou poder mais chamar político de ladrão, não vou poder falar mais nada, não vou poder dizer que, seu isso, seu aquilo, porque, meu Deus, isso vai causar dano, não aos políticos, gente, não aos políticos. Então eu concordo com essa decisão, o que não significa concordar com o que pensa o jornalista. É isso, amigos. Obrigado pela atenção. Espero que nós possamos nos encontrar em breve aqui em um outro vídeo no canal. Um abraço e até a próxima.